E aí, pessoal, passando aqui para avisar que eu mudei mais uma vez o nome do canal, que era Budismo Geral. Eu pensei que fosse Budista Geral, outros nomes, né? E aí veio essa ideia de deísta budista, mais uma vez uma mudança. É porque a gente vê que não tem muito engajamento, né, nos vídeos, e aí você entende que você tem que fazer algo que você gosta sem estar preocupado, então, né, se você está trazendo informações para esclarecer as pessoas ou não, né? Vim aqui para trazer informação, para discutir um tema que você acha importante. Não, faça aquilo que você gosta, que também vai ser isso, né? E aí você não se preocupa com visualização, com os inscritos, com nada. Você está preocupado que você está criando algo que para você é importante, né? E aí no caso, eu então mudei o nome para deísta budista. Nossa, mas o que é isso? Que troço é esse? Que mistura é essa, né? Pois é, pessoal. Antes de mais nada, eu não sigo nada. Eu não vou em igreja budista, não vou em nenhuma igreja budista, nem vou em igreja deísta, nem leio livros deístas, nem tenho, nunca li livros deístas, né? Até já vi, mas nunca me envolvi profundamente com isso para falar que eu sou deísta, né? É apenas interessante a visão deísta quando ela é livre, quando ela diz que cada deísta é de um jeito, cada deísta tem uma forma pessoal de, né, entender o que é esse deísmo, né? E aí então, aí para mim é cabível, é interessante, né? É, e eu já tive aqui canal Vlog de um Deísta, né? E um grande impasse que tem aí é essa questão. Então você afirma que Deus existe. Eu estava lendo aqui na Wikipédia, né, as definições de deísmo. E aí também fica essa questão de, então você acha que é mais correto essa visão. Então também é um Deus correto, né? Então tem o verdadeiro Deus do Jeová, tem o verdadeiro budismo. Então você está dizendo que o seu é verdadeiro também. Ué, quem é ateu também diz que o ateísmo é verdadeiro também. Mas quando na verdade não é, né? A visão não é essa. Na verdade a visão não é esta. Mas estou fazendo apenas uma comparação, mas a visão não é essa. A visão é que, gente, o principal motivo de eu ter começado a criar canal na internet, eu já tinha canal na internet há muito tempo, né, no YouTube, sem nenhuma pretensão de propagar alguma coisa. Às vezes eu colocava vídeos e depois eu apagava por serem muito ruins, porque a gente tinha celulares horríveis. Isso que eu tô falando é 2008, 2011, celulares assim, 2 não é 2 megapixels, 2 megapixels é muito. É 0 ponto, sei lá, algo assim, megapixel, aquela coisa que você olhando na tela do celular tá bonitinho, na hora que você coloca numa tela de computador, é tudo, sabe, o frame, aquelas coisas de, tipo, eu fazer esse movimento aqui, é muito rápido pra câmera. Então você vê assim, borrado, sabe? Se fizer esse movimento sai borrado a mão, porque a câmera não consegue, ela não tem velocidade de captura, o frame, né? Acho que é isso, que é quantos por segundo ela consegue capturar de imagem. Então eu faço aqui, ó, nesse celular dá, embora fique meio, né, borrado, como ficaria na sua visão mesmo se você estivesse me vendo ao vivo, você vai ver. Mas, enfim, na câmera que eu usava era horrível. Então, coisas desse tipo, né? E não tinha pretensão nenhuma, porque eu nem entendia dessas coisas de ter canal. Não era um canal, era por. Eu nem via como canal. Era colocar vídeos na internet porque era legal, né? Porque parece televisão, igual TV, né? Olha que legal, agora a gente pode pôr. Só que eu não fazia vídeos comigo falando, vlog, essas coisas não. Quando eu comecei com essa coisa de vlog, foi porque eu via, né, eu via necessidade, principalmente no campo da religião, que o pessoal propaga muitos absurdos e com base em religião. Então eu criei um vlog de um deísta, que é para combater esses absurdos com base na religião. Então virou vlog de um deísta. De forma racional eu explico essa confusão que o povo faz, né? O que incluía descrever algumas religiões da qual eu fiz parte, como Testemunha de Jeová, budista. Eu já também fui da Wicca, mas da Wicca eu não fui da Wicca.
Eu lia livros de Wicca, achava legal, me considerava wiccano, né, praticante dessa religião, mas não frequentava um grupo, coisa assim, só através de leitura mesmo, só de você ler e se considerar. Né, mas, e aí eu já expliquei isso, também gera polêmica. Não gera polêmica, porque as pessoas têm dificuldade de entender um pouco, né, quando a gente explica. É complicado, para algumas pessoas, né? Uma pessoa realmente racional, intelectual, com intelecto vai entender. Entendi o que você está dizendo. Perfeitamente. Uma pessoa que tem intelecto mesmo vai entender, óbvio. Você é tipo tradição de índio, tá? Tem os índios lá, você vai lá na tribo indígena, você acha lindo, vamos supor que você ache lindo aquilo, e você faz parte lá dos rituais, das comemorações, você não acredita naquilo, nos espíritos que eles estão falando, que tem os espíritos antepassados, ou sei lá qual é a crença dos indígenas, né? De determinada tribo indígena. Estou imaginando aqui qualquer uma, não estou falando de nenhuma específica. Mas geralmente é assim, é crença nos antepassados, espíritos, alguma coisa assim. Xamã, não sei exatamente. Você não, de repente, não leva nada daquilo a sério, não acredita naquelas coisas, mas você acha tudo aquilo bonito, vê aquilo como cultural. É isso, uma pessoa com intelecto vai entender, você vê isso como cultural, você não leva a sério, mas você acha bonito essas coisas. E aí você tem uma explicação para isso até porque você já foi de outras religiões, né, e você desacreditou dessas crenças sobrenaturais, tipo Deus, vida após a morte, apocalipse, fim do mundo, essas coisas. Então, depois você foi budista, então, que você não queria acreditar nas coisas, certas coisas que os budistas falavam, tipo reencarnação e lei de causa e efeito, essas coisas, porque você não queria acreditar nisso. Mesmo assim, continuou seguindo o budismo. Então, ou seja, você tem uma outra visão das coisas, porque você se desenvolveu assim, você desenvolveu uma visão de que religião só dá certo se você tem essa praticidade de entender essas coisas com esse ponto de vista, né? Ah, não, isso aí não é real, isso é um mito, isso aí foi um mito que foi criado para ensinar não sei o que, tipo isso. Bom, e um pouco mais complexo que isso, né? Mas não vou ficar explicando aqui. Só que aí pessoas que já não têm mais tendência a isso no intelecto já vai achar absurdo. Nossa, que absurdo, né? Que é o que a gente percebe. E aí entra essa coisa de deísta, porque deísta então tá falando de Deus, né? E quando na verdade não. O seu interesse é desmistificar essas coisas que você acha absurdo, que são propagadas por aí, com base na religião. Principalmente terra plana, mas eu não falo de terra plana, porque para falar de terra plana, você tem que tem que ter você tem que estudar tudo sobre a geografia física do planeta para provar que a Terra é esférica e não plana. Né? Então você vai ter que estudar e não simplesmente ficar falando aqui, que absurdo, a pessoa fala que a Terra é plana, não, ela é esférica. Não, você tem que trazer dados, né? Ficar debatendo todos os argumentos do terraplanista. Mas é um exemplo de coisa absurda que é dita envolvendo religião. Então eu estou querendo salvar a religião, eu estou querendo que a religião se purifique dessas coisas absurdas. Não exatamente, mas gente, eu não sei vocês, mas quantas vezes você não encontra com alguém que começa a falar coisa absurda com base em religião? E você fica, nossa, cada coisa que eu tô ouvindo, coisa absurda. Aí você fica quieto e fala, e vê a pessoa falando aquela coisa absurda por causa da religião dela, porque ela ouviu, né? E sabe aquela coisa absurda. Então é isso. Então você fala, não, a gente tem que propagar outras coisas, nossa, tem que sair disso daí. Só porque a pessoa agora tem religião, acredita em Jesus, Jeová, sei lá o que, tem essas ideias aí, malucas, né? Fora da realidade. Então é mais ou menos isso. E aí, budista, né? Deísta, budista, que negócio é esse? Que budismo, ele é ateu. O budismo, ele não fala não Deus. Então você vê essa junção, que é uma visão filosófica que entende que Deus só pode ser alcançado de um ponto de vista racional. Então eu vou entender Deus de um ponto de vista racional. Um Deus que não interfere na humanidade, um Deus que não providencia milagres nem nada, um Deus que não se revelou e não apareceu para o ser humano, um Deus que não tem profetas nem Messias, nem essas coisas, um Deus que não deixa o livro sagrado, essas coisas. Isso é deísmo. E aí tem budismo que não fala em Deus. Então você já entende que é uma visão racional de toda essa coisa relacionada à fé, à religião, você tem fé em algo, tem crença, mas não é teísta, não fala exatamente não Deus, mas tem essa questão de fé, de coisa e tal, como o budismo. Então por isso essa junção das duas coisas, para as pessoas entenderem que é uma visão filosófica tipo deísta, que só vê as coisas pela razão. Crença religiosa só consigo enxergar pela razão, porque aí é bom, é bonito, é gostoso, porque você está falando de coisa que para você é verdade.
para mim é verdade, não é uma crença, não é uma fé, eu tô falando de coisa verdade, coisas que são reais. Embora algumas coisas dependam de eu querer acreditar, mas é porque você quer acreditar, não porque é algo sobrenatural que algo lá de fora sobrenatural estabeleceu. Não, é um ponto de vista que você quer usar diante da realidade concreta, real, racional. A realidade que você enxerga com a racionalidade, você cria um ponto de vista que você pode chamar de crença. Mas é um ponto de vista que você criou e não um ponto de vista doutrinário vindo de fora de alguma divindade, alguma revelação. E aí tem o budismo, que é exatamente isso, que é sem divindade, sem um deus e tal, mas é algo que fala de fé ou de uma filosofia religiosa, é uma religião. Então por isso, deísta budista, porque aí fica mais fácil, né? Para as pessoas não pensarem que eu sou deísta cristão, que eu sou um deísta cristão que vim aqui falar de Deus, Jesus, Jeová e Maria e José. Ah, então eu sou deísta, eu acredito que existe Deus, mas não, não é aquele lá, mas eu acredito num Deus verdadeiro também. E aí eu vou querer brigar com eles falando, meu Deus é verdadeiro, de vocês é falso, o meu é verdadeiro. A minha religião é verdadeira. Ah, então dá na mesma. Ah, mas o ateu também fala que o ateísmo é verdadeiro. Então dá tudo na mesma. A questão, se o problema é porque tá falando que é verdadeiro, mas a questão não é essa. A questão não é que eu vou dizer que é verdadeiro, porque eu não vou dizer isso. Vou dizer, não, uma visão verdadeira. Não. Como assim? É um ponto de vista criado que você adota sobre um determinado... Depende do quê? Por exemplo, vida após a morte. Não acredito que exista, de nenhum tipo. Quando a pessoa fala em vida após a morte, é interessante a gente ter essa perspectiva de que quando a gente morrer, as coisas não acabam, isso te dá um... Então eu entendo isso como uma linguagem de você enfrentar a morte e a realidade da vida, que é o fim. Que a gente envelhece, vai ficando velho, cansado, doente e morre. Então para enfrentar essa realidade, você fica na expectativa que depois tem algo de bom. É um tipo de linguajar psicológico da realidade, um linguajar que reveste a realidade. Não que seja real que exista vida após a morte. Mas outra coisa, sem ser isso, né? Falando mais da questão de Deus mesmo, de divindade. Então você resolve adotar, por exemplo, que a realidade, como eu explico, a realidade tal como ela é, física, né? A matéria física mesmo, ela existe independente da gente estar aqui para interpretar ou não, da gente entender a realidade ou não, da gente estar no mundo físico ou não, o mundo físico existe do mesmo jeito, né? E ele existe de forma, entre aspas, racional, porque a partir do momento que surge o ser humano, ou qualquer outro ser, mas no caso o ser humano, o ser humano que raciocina, até os animais, né? Que tem percepção e consegue ter um comportamento mecânico, né? Funcional em relação ao ambiente, né? Então, um animal lá na selva, ele não vai andando assim que nem sem percepção e vai pular dentro, continuar andando na frente de um rio, tem um rio lá, um rio fundo, um animal lá, um cachorro, um lobo, o lobo tá andando no meio do mato, aí tem o rio, ele continua andando como se não existisse o rio, aí ele afunda, ele continua andando lá, afundando, achando que tá andando ainda na mata, mas na verdade ele tá afundando, até morrer afogado. Não, não é assim. Ele vê o perigo, ele para, ele sabe que não dá para nadar, ou dá ou não dá, né? Então, enfim, então não é racional, né, para criar ideias acerca do que é a vida, do que é o universo, dos animais, tal como um lobo, mas a percepção faz com que eles tenham todo um comportamento funcional em relação à realidade externa que o cerca. E ele consegue se relacionar de acordo com o que o ambiente apresenta a ele, né? E foi assim que as espécies evoluíram, supostamente, inclusive a nível biológico, sem ser apenas comportamental. E aí, tem o ser humano que é racional, né? E aí o ser humano racional, por sua vez, então consegue enxergar de forma racional as coisas, quantificar as coisas, criar medida para medir as coisas, peso das coisas, volume das coisas, distância entre uma coisa e outra, enfim, e até julgamento de valor, né? Se você é feio ou bonito, se é preto ou branco, enfim. Surge o ser humano para dar essa interpretação do mundo que ele já tem essa interpretação, ele já tem essas características que o ser humano está atribuindo a ele, né? O ser humano atribui a ele de acordo com a linguagem que ele tem da realidade, por assim dizer. Então a realidade é como se existisse uma linguagem
que a realidade é traduzida com essa linguagem. Inclusive a religião é uma linguagem, no meu ponto de vista, que está traduzindo a realidade com aqueles mitos, né? O que é sem sentido, né? Porque se é uma linguagem, então não é real, não é literal, não é real. Então, ou seja, seria isso, né? Então, essa realidade ela já é totalmente racional antes da existência do ser humano, antes de existir um ser racional, né? Então, tem essa visão. Então, para mim, isso tem a ver com o sentido das coisas existirem, né? Que é o que as pessoas falam que foi Deus que criou. Não, para mim, o sentido das coisas existirem, porque a gente está aqui e tal, a origem de tudo está nesse fato, né? Então, isso ocuparia Deus, mas não é Deus, não é uma força, não é uma energia, é um ponto de vista que eu tenho, né? Então, supondo que deísmo é livre, cada um tem o seu modo de pensar e de enxergar esses assuntos, né? Então aí por isso eu posso falar, não, sou deísta, mas nesse sentido, que eu tenho uma liberdade de pensar, eu não estou seguindo uma doutrina religiosa dos deístas, que tem uma doutrina deísta que eu sigo, né? Então não é, né? Então isso as pessoas têm uma dificuldade de entender, pode ter dificuldade de entender e achar que eu sigo, porque você lê lá na Wikipédia, entende Deus, que Deus só pode ser compreendido pela razão, então você imagina que eu acredito em Deus e tal, e, né, desse jeito, e só vou encontrá-lo pela razão, quando na verdade ele é livre e a maneira como as pessoas desenvolvem essa visão racional acerca dessas coisas é diferente. Porque cada um tem uma experiência própria para chegar a essa conclusão de que o Deus, tal como a religião fala, não existe, né, que tem um livro sagrado, enfim, criou as coisas do jeito que eles falam que criou, enfim. É isso, gente, até mais.